Eu tenho pensado muito na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho pensado em mim, tenho pensado na minha própria vida. Hoje eu tive um sonho com um rapaz que congregou comigo muito tempo e que, ao sair da igreja, eu o bloqueei. Infantilidade minha. Eu fui lá, bloqueei. E nesse sonho eu estava no mesmo espaço que ele, só que ele não conseguia olhar nos meus olhos. E eu perguntei a uma pessoa por quê. E a pessoa falou, porque o Senhor o bloqueou. E naquele momento, eu acordei. Acordei e comecei a pensar em mim mesmo. Falei, como é fácil a gente ir para o inferno. Como é fácil a gente ir para o inferno. Hoje, um bloqueio numa hora irracional pode fazer com que você vá para o inferno. Bloquear no celular. E naquele instante, eu peguei meu celular, desbloqueei imediatamente, fui fazer minha devocional e desbloqueei, orei por ele, mandei uma mensagem para ele. E veio a mensagem do reino no meu coração. Quem é maior no reino de Deus? Quem é maior no reino do céu? Foi uma pergunta que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus no capítulo 18 de Mateus. Mestre, quem é maior no reino do céu? Aí Jesus, chamando uma criança, ei menino, vem aqui um pouquinho. Trouxe a criança para perto dele, colocou no meio dos discípulos e disse da seguinte forma: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Isso veio logo na minha cabeça, porque uma criança não faria o que eu fiz. Uma criança não teria a atitude que eu tive. Atitude que muitas vezes nós temos de fazer algo tão grande, tão terrível, que magoa tanto o coração de Deus. Uma criança não faria uma coisa dessa. Criança briga, daqui a pouco está brincando de novo. Ofendem uma criança, daí ela daqui a pouco está lá de novo. É assim que uma criança age, é dessa forma que uma criança vive. E o Senhor Jesus deu esse exemplo. Mas logo em seguida ele disse, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino do céu. Aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino do céu. Aí vem novamente a minha mente, meu Deus, eu tenho que fazer mais algumas coisas. Eu tenho que fazer mais algumas coisas na minha vida para que verdadeiramente eu possa fazer parte desse grande avivamento que vai acontecer. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E quem recebeu uma criança tal como essa, a mim me recebe. Aí você fala, poxa, o que o Senhor quer falar com isso? Ele está falando da criança, do menino, daquele pivetinho que estava ali, né, no meio dele e dos discípulos, ou ele está falando uma outra coisa? Né? Uma criança faz arte, né? Uma criança faz o que não pensa. A criança age de uma forma, muitas vezes, irresponsável. Porque para ela é criança.
E eu lembro que na cruz do nosso Senhor Jesus, quando ele estava lá, né, os braços abertos, né, sentindo aquela dor terrível, ele fez um esforço enorme para olhar para a multidão, né, aquelas crianças todas que estavam lá embaixo, fazendo arte, dizendo, morra, morra, morra. Ou então, quando ele estava vindo, carregando a cruz, que aquelas crianças que diziam assim, crucifica-o, crucifica-o, né? Ele olhou então para todas aquelas crianças e disse assim, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes nós agimos de uma forma tão perversa, tão malvada e consciente. A gente sabe que vai machucar alguém, a gente sabe que aquela nossa atitude não é legal, e a gente age, a gente acaba agindo, e a gente pensa que Deus não está vendo, pensa que Deus não está percebendo. Aí vem o tropeço, né? Logo em seguida, o Senhor, depois que ele fala do reino de Deus, ele fala do tropeço. Ele diz assim, qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, um destes pequeninos que creem em mim, aí nós pensa no seu irmão, pensa na tua irmã, pensa na sua atitude, né, de fazer tropeçar alguém, de magoar alguém, de prejudicar alguém. Pensa naquilo que verdadeiramente tem trazido peso para a vida de alguém. Aí o Senhor diz assim, qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos. Eu fico apavorado, porque no verso de número 7 aqui, ele fala assim, ai do mundo por causa do escândalo. Porque é inevitável, ele diz, é inevitável que venha o escândalo, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Sabe de quem que ele está falando? Está falando da igreja, porque a igreja não pode provocar escândalo. A igreja não pode provocar vexame. Sabe aquela coisa assim, quando alguém fala da seguinte forma, pô, mas foi um crente que fez isso? Foi um pastor que fez isso? Foi um homem de Deus que fez isso? Foi uma mulher de Deus? Não poderia ter acontecido. Nós não podemos. Por isso que diz, ai de quem vem. Não está falando do mundo. O mundo não lê Bíblia. O mundo não lê Bíblia. O mundo não sabe nada de Bíblia. O mundo não conhece a Bíblia. É importante que você entenda que a Bíblia foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para nós. Nós lemos a Bíblia. Nós estudamos a Bíblia. Nós sabemos um pouquinho da Bíblia. Aí ele fala sobre isso e ele então vai dar alguns conselhos. Ele manda arrancar as nossas mãos, se a mão pecar, manda cortar a mão, né? Se a mão pecar, manda cortar os olhos, tirar os olhos, se os olhos pecar, a língua, se a língua pecar, né? O ouvido, se o ouvido pecar. E eu disse, que adianta ter um par de mãos, um par de pés, para os olhos e para o inferno? Então, na verdade, ele não está querendo que ninguém corte nada, sabe? Ele está dizendo assim, preste atenção no que você fala, preste atenção no que você posta, preste atenção como você trata as pessoas, preste atenção como você se dirige a alguém. Tenha bastante cuidado. Por isso que começa com uma humildade. E depois a gente vê que ele está falando aqui para a gente renunciar, né? Todo tipo de
de malícia que existe dentro do nosso coração com alguém, renunciar aos nossos pecados, sabe, as nossas falhas, porque a gente pensa que pecado é só adultério, que pecado é bebedeira, que pecado é jogatina, mas nós dentro da igreja temos cometido um pecado muito grande contra o reino de Deus. Aí ele, quando continua aqui, né, que ele pede para que nós tenhamos misericórdia dos nossos irmãos, então ele vai falar assim, como se deve tratar o irmão culpado. Gozar, né? Veja bem, como se deve tratar o irmão culpado. Aí, veja que se não é o que eu estou falando, começa no verso de número 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, entre ti, e ele, vai você e ele, só vocês dois. Conversa com ele. Se ele te ouvir, acha o teu irmão. Mas se não ouvir, leva uma testemunha, conversa com ele novamente. Mas conversa como gente fina, conversa como pessoa que quer realmente resolver. Eu conheço algumas pessoas que já vai conversar com o irmão assim, você pegou contra mim, você fez isso, a culpa é tua. E não é desse jeito. Eu, por exemplo, hoje quando eu desbloqueei o irmão, que eu mandei um recadinho para ele, eu falei assim, meu irmão, eu queria te pedir perdão, tudo quanto, de qualquer coisa que eu fiz para você. Olha, se eu pisei na bola contigo, me perdoa por ter te bloqueado, perdoa. Olha, eu queria muito mandar minhas mensagens para você, posso, né? Trouxe a culpa para mim. Foi eu que bloqueei, ele saiu da igreja, mas eu bloqueei ele. Eu não vou trazer o passado. Agora, ele mandou depois um recadinho para mim, muito simpático, e diz assim, apóstolo, que bom ouvir tua voz. Que bom ouvir tua voz, você sabe quanto eu te amo, eu amo muito o Senhor, que bom. Aí eu perguntei, posso mandar minhas mensagens para você de novo? Falou, pode sim, vai ser uma honra receber sua mensagem. Está vendo? A gente vai consertando. Como que deve se tratar um irmão? Como se deve se tratar uma pessoa? De que forma nós devemos nos dirigir a alguém? Isso é muito importante. Se ele não te atender, diz eu, a igreja, e se recusar ouvir, também a igreja considere-o como gentil e publicano. Aqui nós vamos ver que depende muito do nível da situação, né? Como é que nós vamos tratar a situação? Vamos levar para a igreja, vamos levar, no caso, para o pastor? Vamos chegar lá, vamos pedir para o pastor mediar essa situação. Mas é muito importante que a gente saiba como fazer isso. Na verdade, o Senhor está nos ensinando aqui a viver uma vida no reino. Depois que Ele ensina como devemos tratar o nosso irmão, aí vem aqui uma outra pergunta. Porque ele estava sentado ali com os discípulos. Lembra como tudo isso começou? Começou com uma pergunta, quem é o maior no reino do céu? Né? E o Senhor Jesus começou a ensinar, o maior do reino do céu é o humilde, é aquele que consegue viver pacificamente com uma outra pessoa. Porque todos nós erramos. Eu fico imaginando quantas vezes eu pisei na bola na minha vida. Quantas vezes eu cometi um pecado, seja ele qualquer, seja lá com alguém, não vivi uma vida bacana com uma outra pessoa, né, e machuquei uma pessoa. Eu acho que eu já machuquei várias pessoas na vida, eu acho que eu tenho que ligar para muita gente. Eu preciso parar um pouquinho e dizer assim, Deus, me dê uma listinha aí de quem eu preciso ligar, né? Acho que eu preciso ligar para muita gente, sabe? Aí o Senhor vai tratar de uma outra situação com os discípulos ali naquela rodinha. Aí Pedro
no verso de número 21, Pedro diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim que eu lhe perdoe? Te pergunta, hein? Até quantas vezes meu irmão pecar contra mim que eu lhe perdoe? Aí o Pedro mesmo diz: até 7 vezes? Acho que um bom número, né? 7 vezes eu perdoar meu irmão. Aí o Senhor Jesus olha para ele e fala assim, eu fico imaginando, né, a cabeça desse homem, desse mestre, que aqui era um homem, Jesus em carne, né? Jesus passando pelos mesmos problemas que nós passamos, vivendo nesse mundão, sendo perseguido por pessoas, sendo traído, né? E ele olha e fala assim para Pedro, respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Até 70 vezes 7. E Pedro deve ter pirado naquele momento, porque Pedro deveria ser um cascadura daqueles, sabe? E Pedro naquele momento falou: misericórdia, eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno, porque 70 vezes 7 eu não dá, eu não consigo, né? Porque Pedro deveria ter um sangue assim, mexia nele, ele já, né? E aquele momento o Senhor falou: cara, reino, viver reino do céu não é fácil, viver reino de Deus não é fácil, é o ágape, né? É viver o ágape, é viver o amor, é viver a cruz. Aí o Pedrão velho ficou ali pensativo. Aí foi quando o Senhor resolveu explicar tudo isso com uma parábola, e a parábola do credor incompassível. A parábola do credor incompassível. Por isso, o reino do céu, verso de número 23, o reino do céu, lembra que é reino. O reino, quem é o maior no reino do céu? Quem é o maior? Sou eu que estou carregando o maior peso para o Senhor? Sou eu que estou oferecendo o meu ombro para o Senhor? Sou eu que estou cuidando do seu dinheiro, meu Senhor? Sou eu que estou fazendo a comida? Aí o Senhor disse: peraí, acho que vocês não entenderam ainda o que eu estou explicando. Por isso, o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Eu acredito que esse é o momento, sabe, do rei ajuntar contas com os seus servos. Eu sinto isso, que esse aqui é o momento do rei dos reis, do Senhor dos senhores, o Pai eterno, Criador de todas as coisas, ajuntar conta com os seus. E aquele rei resolveu juntar conta com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Era muita grana, era muito dinheiro, e não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, mulher e filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse então paga. Não, você está me devendo, então agora você é meu e nós somos do Senhor. Nós não somos dele? Somos. Eu sou dele. Tudo que eu tenho é dele. Tudo que eu tenho é do meu Deus. Só que eu não estou vivendo, então eu vou ter que ajustar conta com o meu Deus de alguma forma. Então o servo,
ele, naquele momento que ele viu que a vaca tinha ido por brejo, o servo então prostou-se diante de Deus e começou então a adorá-lo, a reverenciá-lo. E rogou: "Ser paciente comigo e tudo te pagarei. Ser paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a sua dívida. É algo assim fantástico, como o nosso Deus age, como o nosso Deus é. Esse aqui é a cruz, né? Você olha para a cruz, você vê o nosso Senhor Jesus lá, aí você olha para ele, assim, os pregos naquelas mãos, o olhar dele, toda a dor que ele está passando, aí de repente você olha para ele, porque você está no centro, né? Você está ali no centro, você é o meio ali daquela cruz. Aí você olha para ele assim, se diz: "Senhor, me perdoa." Ele fala assim: "Claro que eu te perdoo. Te perdoo, meu filho, eu te amo demais, eu te perdoo de todo o meu coração. Eu quero você aqui junto comigo. Eu estou morrendo aqui nessa cruz por causa de você. Não é por causa de qualquer outra coisa, não. É só por causa de você. Estou entregando a minha vida por causa de você. Não é nada, não. Quero outra coisa a não ser você." Aí ele te perdoa, aí você paga toda a dívida, aí você vai embora. Acontece que alguém bateu no seu carro. Aí bate alguém no seu carro, quando você recebe perdão, aí você fica muito bravo com aquilo, com aquela pessoa, e você olha batido no carro, você fala assim: "Pô, o que você fez no meu carro? Você tem que pagar." E foi mais ou menos isso, sabe? Ou outra coisa qualquer que alguém fez, deu um pisão no seu pé e você acaba esquecendo as bênçãos que você recebeu do céu. E diz que, saindo, porém, aquele servo encontrou o seu conservo, que lhe devia 100 denários. E esse homem, ele não perdoou, não. Ele não perdoou a dívida. Muito pelo contrário. No verso de número 30 diz que ele, entretanto, não quis perdoar. Antes indo, lançou na prisão até que saldasse todas as suas dívidas. Ele devia um bolão, muito dinheiro, mas ele foi perdoado. O outro devia apenas 100 denários, mas ele não quis perdoar e lançou o cara na prisão. E isso é que nós temos feito. Muitas vezes bloqueando alguém no celular. Bloqueando alguém no celular, a gente acaba lançando alguém na prisão. Discutindo. Aí tantas outras formas que vêm do seu coração agora. A gente acaba saindo do reino e pisando em lugares que a gente não queria pisar. Andando por lugares que nós não gostaríamos de andar. Eu conheço pessoas que discutem por causa de religião. Outros discutem por causa de política, né? Eu sou da esquerda, você é da direita. Tem aqueles que discutem por causa de futebol. E os crentes, eu nem sei por que discutem. Eu nem sei por que os crentes discutem, porque existe tanta bobagem no meio dos crentes, porque os crentes não se dão. Muitas vezes é porque não canta no coral, a pessoa canta. Outras vezes é porque não estou no conjunto da igreja. Outras vezes é porque eu não fui chamado para ser diácono, diaconisa, mas nem tenho chamado para isso, não é verdade? Outras vezes é porque eu não estou naquele ministério, eu não estou isso, eu não estou naquilo. Quantas são as coisas que fazem com que a gente perca a nossa vida com Deus? Lançamos pessoas na prisão, lançamos pessoas no